No Evangelho de João, capítulo 8, de verso 1 até o verso 11, nós lemos: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Você certamente já ouviu o provérbio popular: quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho. Por isso, antes de pensar em julgar o erro alheio, devemos olhar para o telhado da nossa vida. Nossa suposta santidade, tantas vezes, é produto de uma memória fraca. Porque esquecemos nossos erros do passado, sentimos-nos no direito de julgar no presente o erro dos outros. Jesus disse: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Veja o que aconteceu com aquela mulher surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, não só a mulher, mas o homem envolvido no caso também deveria ter sido levado diante de um mestre da lei. Não sabemos a razão, mas só a mulher foi arrastada até a presença de Jesus. Certamente que o motivo principal não era a aplicação da lei, e sim pôr Jesus à prova. O que eles queriam mesmo era provar a todos que Jesus não dava a devida importância à lei de Moisés. O texto diz: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor, que diz? Claramente, eles queriam pôr Jesus de um lado e Moisés do outro. Como se Jesus fosse um rebelde, alguém que estivesse contra o que Moisés determinou. O que aqueles homens não conseguiam enxergar é que a lei de Moisés, antes de quaisquer outras interpretações e aplicações, ensinava o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Os corações daqueles homens estavam cheios de pedras e não de amor. Por isso agiam sem misericórdia com aquela mulher. Jesus encurralou a todos com uma pergunta muito simples: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Temos uma facilidade muito grande para notar erros nos outros. Olhamos para as pessoas ao nosso redor como a criança que brinca com aquele jogo dos 7 erros. O jogo consiste em se comparar duas figuras aparentemente iguais. Mas uma delas apresenta 7 diferenças. Uma pode ter um fruto a mais na árvore, a casa pode ter uma janela a menos. Até hoje jamais vi alguém não conseguir achar os 7 erros nesta brincadeira. Lamentavelmente, somos especialistas em encontrar erros nos outros. Em casa, o marido consegue enxergar 1000 defeitos na esposa e a esposa 10.000 defeitos no marido. Parece até uma competição para ver quem acha mais defeitos no outro. Isso é uma perda de tempo que gera muito desgaste em qualquer relacionamento. Na mitologia grega, encontramos Narciso, um belo jovem que, olhando para sua imagem refletida na água, apaixonou-se por si mesmo.
não podendo conviver com tal paixão, afogou-se. Quantas pessoas estão contaminadas pela síndrome de Narciso? Amam tanto a si mesmas que as demais lhes parecem tão feias e cheias de defeitos. Ninguém é tão belamente quanto imagina. Com sua pergunta, Jesus propôs que cada um olhasse para o seu telhado de vidro antes de atirar pedras naquela mulher. Todos somos feitos do mesmo barro. Todos pecamos, afirmam as Escrituras Sagradas. Paulo, o apóstolo, diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Ele parece rigoroso demais? Não, apenas realista. Paulo olhava para si mesmo e confessou no início da primeira carta que escreveu ao jovem Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quando olhamos para nós mesmos com honestidade, encontramos muito mais defeitos do que desejaríamos encontrar. Isso deveria levar-nos à prática do amor, da paciência e da compreensão com as demais pessoas. Com isso, não estou dizendo que meus pecados justificam os pecados de outros, ou que os pecados de outros justificam os meus. Estou apenas dizendo que todos temos cometido pecados. Temos falhado em ser o que Deus quer que sejamos e falhado em fazer o que Deus quer que façamos. Eu compreender que Jesus, sendo perfeito, amou a mim, pecador. E assim agiu com aquela mulher, não lhe atirando pedras, mas lhe oferecendo perdão, eu devo também oferecer misericórdia às pessoas que erram contra mim. O perdão que Deus me oferece sempre será maior que o perdão que eu preciso oferecer àqueles que erram contra mim. Eu devo perdoar, devo ser misericordioso com os que pecam, não porque tais pessoas mereçam. Seus erros continuam sendo erros, mas eu devo perdoar e ser misericordioso porque Deus me perdoou e foi misericordioso comigo, enviando Jesus para morrer em meu lugar na cruz do Calvário. Interessante que depois que Jesus desafiou a todos os acusadores da mulher a olharem para suas próprias vidas, eles se retiraram. Foram julgados pela própria consciência. Não é nossa função ser acusadores de ninguém. Não compete a mim e a você julgar se o que alguém está fazendo é certo ou errado. Não foi assim que Jesus agiu. Ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele mesmo afirmou: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que era perfeito não trouxe pedras nas mãos. Suas mãos foram perfuradas por cravos, para mostrar a todos o seu grande amor. Quando nos colocamos na posição de acusadores, nos tornamos semelhantes ao diabo, porque ele sim é chamado de acusador na Bíblia. Mas quando perdoamos e somos misericordiosos, nos assemelhamos a Jesus. Use suas mãos, não para atirar pedras, mas para ajudar as pessoas a se levantar de seus erros. É assim que Jesus faz a todos nós. Faz assim comigo e com você, todos os dias. Que Deus te abençoe muito.